Uma boa noite a todos. Aproveitando então esse ambiente gostoso, acolhedor, que nós todos estamos, a paz do Mestre esteja com todos nós. Vamos então, para aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos, mentalizar a imagem do Mestre Jesus e a Ele elevar nosso coração em uníssono, para que nesse momento de mais uma etapa de estudos, de reflexão sobre seus ensinamentos, nós estejamos abertos tanto para exposição quanto para recepção daquilo que vai ser compartilhado e que nós possamos, dia a dia, trabalhar o nosso íntimo com toda a perseverança que nos é nata, a vontade nossa de evoluir, que possamos, com a espiritualidade, trilhar esse caminho de acordo com o manual que está aí para as nossas vidas, que vai ser estudado por hoje. Pedimos então o amparo da espiritualidade para a nossa semana, para os nossos dias todos, para a nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje nós temos aqui, deixa eu só interromper um pouquinho. Ana, aqui será que vai pegar? Porque aí, tá, jóia. Então, voltando. Temos aqui hoje um tema que há muito tempo eu vinha pensando em desenvolver um estudo sobre ele. E aí, para não ficar entregue de uma vez, para a gente já entender qual é o manual das nossas vidas, eu resolvi colocar assim. E o manual das nossas vidas começou lá com Jesus. E vem até hoje, sendo desenvolvido dia a dia com Kardec. Então, para convite do estudo para iniciantes da doutrina, não nos sintamos incomodados de participar também. Porque como eu falei para a Ana e Rodrigo aqui, a cada momento que a gente estuda um pouquinho da doutrina, a gente interpreta de uma forma diferente. Por quê? Uma primeira leitura, a gente faz uma interpretação. Vai ser diferente, que vai sair daquele rumo da interpretação? Não. Nós vamos ter mais bagagem de vivência, mais bagagem de estudos, para descobrir algo mais daqueles títulos que a gente estuda. Como eu falo com a minha esposa em casa, às vezes estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente termina de ler, faz a reflexão, aí eu falo assim, tem mais alguma coisa aí que me incomoda, mas que a gente ainda não consegue tirar proveito. Logo, logo a gente aproveita. Então, não se sintam incomodados. Venham sim lotar a sala e tirar dúvidas, debater. Já estou arrumando mais serviço, né? Então, seguimos aqui o manual para as nossas vidas. Deixa eu ver aqui, vai na mão. É importante que a gente pense que esse livro aqui, no capítulo 1, a Gênese Planetária, ele vem trazer para nós uma característica de Jesus, o Espírito puro que andou nessa terra e que veio para trazer para nós todo ensinamento. Então, nesse capítulo 1, ele vai trazer assim para nós, a Gênese Planetária, comunidade dos espíritos puros. Diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Ou seja, Deus pegou uma equipe e disse assim, olha, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão ser co-criadores, assim como todos nós seremos um dia. Então ele continua lá, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, Deus. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. E ele continua desenrolando o texto. Então fica assim, um pequeno pitaco para que vocês desenvolvam o interesse para saber o que vem depois disso. Esse livro, para quem não leu, é maravilhoso. Nunca é perda de tempo para nós todos fazermos leituras da obra espírita como um todo. Então eu recomendo, para que a gente entenda um pouco mais desse espírito que, quando a gente vai na internet e procura a idade do planeta Terra, vem trazer para nós lá o Google, que é por volta de 4,5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito crístico nessa época. Já tinha passado por tudo o que a gente tem de histórico dele. Por isso que ele falava, vós sois deuses, podereis fazer tudo que eu faço,
aqui na terra, o que vocês veem, e muito mais. E aí a gente leva o pensamento a imaginar Jesus nas rédeas ali da criação do nosso planeta. Quanto tempo, quanta experiência. Mas não é para a gente desanimar. É para a gente usar as palavras, para quem conhece ou se lembra dele, o seu Cláudio, o Claudião da Feira do Livro, ele costuma falar assim, sempre para mim, que a gente conversa bastante. Marcelo, não tenha pressa. Nós somos espíritos perfectíveis. Então a gente vai chegar à perfeição. Por mais que a gente se incomode com um outro defeito nosso, que nós vamos ver aqui hoje, não nos incomodemos. E sim lutemos contra eles. Porque somos perfectíveis. Chegaremos lá. Então esse é o Mestre Jesus. Esse é o Espírito que há mais de 4 bilhões de anos já era um Espírito crístico e recebeu essa missão. E por quê? Em Mateus capítulo 5, Jesus já sabia, e está lá posto no texto bíblico, que ele por várias vezes disse, né, ou uma vez só que seja, mas que nós ouvimos várias vezes. Jesus disse assim que não veio destruir a lei, e sim dar cumprimento. Então ele era um espírito que já sabia. Ele não tinha vivido a época do Velho Testamento, mas ele já conhecia toda a lei. E já sabia qual era a conduta que tinha que ter. Haja vista a questão de espírito crístico que estava aqui. Então, quando ele chega naquela época, era uma época muito turbulenta. O povo judeu era escravo do povo grego. E aí eles tinham, há 400 anos, mais ou menos, o último Messias havia dito, o último profeta havia dito da chegada do Messias. E foram 400 anos de espera. Quando chega Jesus, começa a fazer os milagres, fazer os atendimentos, depois que ele é batizado, depois que ele vai para o deserto ser tentado por 40 dias. Então ele começa a caminhar e fazer os seus milagres. Eis que, um momento, ele resolve se deslocar e vai para o monte. E chega lá, tem isso dito lá no capítulo 5 de Mateus. Vendo as turbas, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram dele seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Quem não sabe de qual é essa passagem? Sermão do Monte, né? Sermão do Monte este, que é atribuído a Mahatma Gandhi, a fala de que se toda a escritura evangélica, ou seja, religiosa, se perdesse e sobrasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E essa era uma das minhas inquietações para poder estudar um pouco mais sobre o Sermão do Monte. Que a gente sabe mais ou menos como são todas as falas. Mas por que foi grifado ali? Ó? Abrindo a sua boca, os ensinava. Quando a gente vai falar, é justo que abramos a boca, né? Precisamos abrir a boca para falar, senão não sai nada. Mas, olha só, como é interessante, a cada leitura que a gente faz é interpretação diferente. Quando pensamos nisso, precisamos lembrar de que uma outra passagem que também está em Mateus, não vou me lembrar o capítulo agora, 16 ou 17, que Jesus é indagado por aqueles que comiam sem lavar as mãos. Todos se lembram dessa passagem? Olha, o senhor fala que eles são puros, eles estão no caminho, mas vão comer ali, não vão nem lavar as mãos? E Jesus diz o quê? Não é o que entra na boca que vai tornar bem ou mal o homem, e sim o que sai da boca. E lá, eu costumo dizer assim, que ele dava até uma aula de fisiologia para nós, porque é lógico, tudo que entra pela boca um dia vai sair. É prático isso. Fisiológico, todos nós sabemos. Então, o que sai da boca é o que está cheio o coração. Então, olha a interpretação. Quando Jesus abre a boca para falar, ele vai dizer de tudo aquilo que o coração dele tinha. Tudo que fluía daquele espírito maravilhoso, com todo ensinamento. E aí, era um povo, e aqui eu vou pedir uma pequena licença para vocês, que eu acho que não vai passar o vídeo. E eu vou... não vai, eu vou mudar a tela. Era um povo que estava muito habituado com todas as guerras. Quando a gente vai no Velho Testamento, para haver um momento de paz, precisava ter guerra, precisava ter massacre, morte por todos os lados. E aí aquele reinado que estava naquele momento passava por um momento de paz. Mas Jesus veio contrariar tudo isso. E até hoje, a gente tem muitas pessoas que acham que a paz vai chegar através da guerra. Tendo em vista as guerras que se instalam pelo mundo. Eu vou conquistar, eu vou pegar meu terreno de volta, então eu vou guerrear, porque depois eu vou ter paz, porque eu vou estar com meu terreno de volta. E o irmão que foi lesado naquele momento?
Então, para a gente fazer essas pequenas reflexões, vamos voltar o videozinho aqui. Muito simples para ilustrar isso. É uma batalha entre o bem e o mal. A tendência é, sim, o bem vencer. Mas será que é dessa maneira? Quando a gente lembra de Jesus, foi assim que ele passou pelos percalços? Da vida que ele teve aqui? Foi esse o exemplo que a gente teve? Então o povo judeu, acostumado com as tradições, com toda a história, se lembrava lá de Moisés, que Moisés não era nada, não era o Messias, e fez o que fez pelo povo hebreu, libertou do jugo dos egípcios. O que faria então o Messias? Aí quando a gente vai lá em profeta Isaías, a gente acha lá algumas classificações, dentre elas, era o príncipe da paz, o rei supremo, onde ia reinar a paz depois na linhagem de Abraão. A gente encontra esses dizeres lá. E essa paz, será que ia vir seguida também de muitas mortes? Então o povo judeu esperava uma coisa dessas. E Jesus, estando no monte, ele diz lá, ele começa essas 9 frases, dizendo singelamente assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Puxa vida, essa bem-aventurança, esse bem-estar para os pobres de espírito, não vai ser para os grandes reis, para aqueles que têm grandes fortunas? Então causou uma estranheza, certamente, naquela época, para os judeus que ali estavam. E o que ele quis dizer com isso? Os pobres de espíritos são aqueles que reconhecem as suas fragilidades, as suas pequenezes, que diante de toda essa gloriosa manufatura de Jesus, ou seja, desse planeta que a gente vive, o que somos nós? Quem somos nós? Qual é o nosso degrau da evolução? É bem importante lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar para a regeneração? Sabe-se lá se nessa encarnação nós estaremos nessa classificação. Então, reconheçamos as nossas limitações, as nossas pequenezes. E aí, Jesus continua. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Puxa vida. Se eu sou pobre de espírito, reconheço, e aí eu choro, mas eu choro de desespero? Não. Eu choro porque sim, eu adquiro uma certa consciência. Eu sei qual é o meu estado aqui no processo evolutivo. Eu sei que eu tenho várias dificuldades. Eu sei que às vezes eu não me dou bem com o parente, com o pai, com a mãe, com o irmão. Eu sei dessas coisas. E qual é a minha função dentro disso tudo? É procurar entender isso. Chorar sim pela nossa pequenez, pela nossa fragilidade, mas não de desespero. Chorar porque a gente sabe que ainda vai ter um caminho a ser trilhado e que esse caminho vai depender do nosso esforço. Continua Jesus então, naquele momento acredito que assustando a todos, porque não veio nenhuma palavra de ordem, não veio nenhuma palavra vamos pegar as armas, nada. Jesus continuava com aquela mansuetude dele, falando das bem-aventuranças. Então ele dizia assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui eu não quero acelerar ninguém não quero deixar ninguém desesperado, preocupado. Mas se a gente tiver que chegar no mundo de regeneração, esse é o momento da gente conhecer as nossas fragilidades, da gente chorar por elas, sim, e tentar nos modificar. Por quê? Aí nós teremos uma pacificação interior. A gente não vai estar mais com aquela pressa. Lembram que eu falei, o seu Cláudio, o Claudião da Feira do Livro? Calma, Marcelo, somos perfectíveis. Então não adianta a gente ficar brigando conosco mesmo. O importante é que, por exemplo, no trânsito, é uma prova maravilhosa para a gente ver se aprendeu ou não aprendeu alguma coisa, ou se está no processo. A gente toma uma fechada, o colega vira e não dá uma seta, ou então ele freia de uma vez. Qual que é o nosso intuito? O impulso ali naquele momento. Eu já, graças a Deus, consegui lapidar. Eu falo assim, ainda bem que ele fez isso e eu consegui ver. Então, cada um vai tentando se lapidar ao seu momento, das suas condições. E quando Jesus passa essas 3 partes das bem-aventuranças, o que ele está dizendo para nós? Isso é tudo uma reforma íntima. Nós temos que olhar para o nosso interior, trabalhar o que nós somos, porque dependemos disso para a nossa evolução. Continua então,
dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. E aí eu sempre coloquei a observaçãozinha ali, que já dá para vocês verem. Avaliar e corrigir os erros, pedir perdão. Esse perdão, muitas vezes, é para nós mesmos. Mas é claro, vai começar a estender para o próximo. Nós vamos avaliar os nossos erros, fazer o possível para corrigir eles, para que a gente possa, gradativamente, ir trazendo essa escada da evolução equiparada, passando os 3 primeiros degraus e galgando esse 4º degrau. Mas isso quer dizer que se a gente não conseguir os outros, a gente não chega aqui de jeito nenhum? Vamos imaginar que cada degrau está no mesmo patamar. Se a gente conseguir o primeiro ali, a gente parte aqui para o segundo. E depois parte para o terceiro. E aí volta lá. Não somos espíritos imortais e vamos reencarnando? Então, cada vivência que a gente tem, a gente vai lapidando um pouquinho, cada degrau desse. Então, avaliamos e corrigimos e pedimos perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí vem o perdoar. E aí sim, nós deixamos de ter essa relação só conosco, pedimos o perdão para nós e para o outro. E a gente começa a entender que precisamos perdoar o próximo. Por quê? O próximo é uma criação de Deus. Tem os seus defeitos, assim como nós temos. Se a gente não perdoa, muitas vezes a gente quer ser perdoado, né? Nossa, é sempre bom sermos perdoados. Mas e quando precisamos perdoar? Será que a gente consegue passar por isso? E é gradativamente, dia a dia, vivendo, experienciando, que nós vamos nos lapidando. Continuava Jesus, então, com esse manual para a nossa vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ver a Deus é que a colinha já está ali. Não quer dizer que, nossa, passei pelas 5 primeiras bem-aventuranças e agora eu estou limpo de coração. Eu vou ver a Deus. Não quer dizer que eu vou estar andando na rua e de repente eu vou ver uma materialização ali e conversar com ele. E aí, Deus, como é que está? Está tendo bastante trabalho? Como é que estão as galáxias? Tudo está funcionando nesse universo gigante? De forma alguma. Nós vamos passar a ver a Deus no próximo. Quando a gente identifica um defeito do próximo e aprende a ser indulgente. Está no Evangelho também, segundo o Espiritismo. As características da indulgência. Se ela percebe, ela não fala mal dos defeitos alheios. Então, ela procura lidar com o quê? Com aquilo que ela tem de conhecimento para poder dar a oportunidade para o nosso irmão desenvolver também. Então, veremos a Deus de várias formas. Quem daqui acorda cedinho e vai ver o nascer do sol? Poucas pessoas, às vezes. Por quê? É dinâmica de trabalho, é correria do dia a dia. Alguns, sim, fazem. Porque estão indo para o trabalho, ou porque vão fazer uma caminhada, alguma coisa assim. Mas é um ponto de ver a Deus. E aí, quando eu falo dessa parte assim, eu me lembro quando íamos no Parque Ecológico, a minha mais nova, hoje com 18 anos já, mas quando eu tinha lá 2, 3 aninhos, é interessante porque o viveiro onde ficam os tucanos, ele fica bem próximo da rua ali. Para quem já foi lá vai saber, né? Então, tem uns tucaninhos que ficam bem próximo ali da gente, coisa de 1 metro no máximo. E aí a esposa olhava assim e falava para a pequenininha: Nicole, olha só as cores desse passarinho. Quem pintou? E aí, às vezes, ela falava: ah, mamãe, foi Deus. E teve um dia que ela, ouvindo a gente fazer a brincadeira de que, olha que cor bonita desse céu, meu pai que fez. Quem nunca ouviu alguma passagem na internet falando assim, né? E um dia ela falou dessa forma: meu pai que fez. Eu olhei para ela e falei, ela estava no meu colo. Eu falei, não, mas eu não pintei não, filho, eu estava ocupado. Eu falei, não, pai, papai do céu. Então, aonde está essa pureza que ficou perdida no tempo? Que ela se envolveu no dinamismo da vida com 18 anos hoje, iniciando a faculdade, consegue nem acordar cedo, para ir no jardim para dar uma olhada numa flor comigo. Cada um no seu tempo. Precisamos recorrer a essa pureza da nossa infância, para captar essa beleza, essa visão de Deus, porque só assim a gente vai observar não só a obra de beleza, mas ver essa beleza no nosso próximo. Acho que todos aqui são casados ou namoram. Aí a gente pensa assim: o que a esposa faz que irrita a gente? O que a gente faz que irrita a esposa? Não é assim?
Porque é a convivência. É o momento de aprendermos a lidar com o próximo, mais próximo. E se por acaso a gente tiver aquela condição rancorosa, separou, não quero ver nunca mais, fato histórico da minha vida, minha mãe falava assim, não sei por que você foi ver seu pai. Porque lá nunca fez nada para você. Eu falo, não, mas eu vou lá, ele tem a consideração, ele fala comigo. Nossa Senhora. Eu falava para ela assim, perdoa, não faz tanto tempo. Eu tinha 11 anos quando eles separaram. Ela falou, não, tá perdoado, mas não quero nem saber dele. Será que perdoou? Será que vai carregar isso aí para mais algumas encarnações? Aí eu falo assim para ela, olha, a linguagem da vida, ela não entende o português. Que você fala assim, perdoei, com esse carrego na voz. Ela vai entender assim, quero voltar com ele para poder ajustar as coisas. Aí ela fala, Deus me livre. E aí segue, porque cada um vai fazer no seu tempo. Né? Às vezes eu brinco com a esposa, falo assim, olha, essa é a última chance, hein? Eu vim te resgatar, e eu já posso falar um pouquinho mais porque ela não veio. Mas ela sabe que eu faço essa brincadeira. Eu vim te resgatar, mas é só dessa vez. A próxima eu vou voltar para o meu planeta lá, evoluidíssimo, e aí você vai ficar por sua conta. Então é assim, é essa vivência. Por que tudo isso? Porque essa segunda parte vem falar da relação com as outras pessoas. E olha só como é interessante, a gente vai encontrando as conexões de estudar várias vezes. A gente vai entendendo de algumas outras formas. Eu tenho certeza que essa exposição para todos nós vai fazer o exercício do raciocínio. E cada um vai tirar uma conclusão diferente ainda e construtiva de tudo isso. Por isso que é maravilhoso a gente participar dos estudos e das palestras. Continua Jesus, então. Vai ficar em cima do horário. Ele continua dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí esse momento do estudo foi um momento que eu parei, levantei e falei assim, eu não consigo desenvolver nada a respeito disso agora. Eu não sei o que eu vou falar. Porque eu não tenho referências minhas de estudo, de conteúdo. Mas aí, a espiritualidade que está sempre nos ajudando, o tempo todo, me fez lembrar que eu tinha uma imagem dessa aqui. Francisco de Assis já dizia assim, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Francisco de Assis, nessa fala, ele já deixa tudo pronto para nós. Pregue o evangelho, com as suas atitudes, com a sua postura, a sua conduta, com respeito às imperfeições alheias, benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós. Então, Francisco de Assis, para a gente ter uma noção pequena de como foi esse homem, tem um conto que diz que Frei Leão chega para ele está mexendo lá na hortazinha dele. A gente vê, não um pacifista, sim um pacificador. E a gente vai entender por quê. Então ele estava lá mexendo na hortazinha dele, nas plantas, Frei Leão chega e toca o ombro dele, ele levanta. Aí Frei Leão olha para ele, Frater, se o mundo fosse acabar agora, o que você faria? Com essa incisão assim, né? E aí, qual é a sua atitude? Eu vou correr para onde? Gente, coloquemos-nos no lugar de Francisco de Assis. Eu digo para vocês, se o mundo fosse acabar agora, daqui a 5 minutos, o que a gente ia fazer? É o mundo que vai acabar? Não é? E a gente é só um cisquinho aqui em cima. Vai desesperar, vai correr, vai gritar. Para quê? E aí Francisco de Assis diz assim, Frater, eu abaixaria aqui novamente, continuaria cuidando das minhas flores. Olha só. Então, para a gente entender que ele não deu aquela vazão ao momento de desespero de Frei Leão. Nossa, vou fazer o quê? Vou continuar com as minhas plantas. Existem alguns filmes, principalmente desses de final do mundo, acho que 2012, alguma coisa assim, que sempre tem um casalzinho, seja pai e filho, pai e filha, que é um dos que eu vi, ou então um casal de namorado que está na beirada da praia quando o meteoro cai. Vem aquela onda gigantesca, o que eles fazem? Se abraçam. Eles exercitam tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós. O amor. Então eles amplificam esse amor naquele momento, porque não tem para onde correr, não tem o que fazer. Pacificadores.
Então, a espiritualidade trabalhando e me ajudando, hoje passo para vocês dessa forma. Continua então e diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí eu continuava no mesmo patamar do anterior. O que eu vou falar? E aí me vem o auxílio da espiritualidade novamente e traz essa imagem para nós. Creio que todos conhecemos a história. Essa aqui é a estrada para Damasco, onde Saulo de Tarso, indo prender Ananias, se depara com aquela luz que rasga os céus, aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele é o momento em que Saulo, reconhecendo a grandeza e aquela emanação de amor de Jesus, diz: Senhor, o que queres que eu faça? E detalhe, só ele viu aquela luz. Os outros guardas que estavam com ele não viram. E aquele é o momento do ponto de inflexão da atitude de Saulo, que passa a ser Paulo. Porque ele reconhece a grandeza de Deus, de Jesus, né? Me perdoem. Ele reconhece essa grandeza de Jesus ao qual ele perseguia. E aí, Paulo de Tarso passa a ser um perseguidor. Então, de perseguidor, ele passa a ser um perseguido. Por causa de Jesus. Por causa da justiça. Então, continua Jesus, já na nossa última bem-aventurança: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. É outra condição que eu falei assim: e agora? Qual o exemplo que eu ponho? E a espiritualidade, mais uma vez me intuindo, me levou a essa